Olá! Hoje nós vamos falar aqui sobre um ecossistema único e insubstituível. Já sabem qual é? Pois é, nós estamos falando da Amazônia. Mas não vamos conversar somente sobre a sua importância. O vídeo de hoje irá abordar os incêndios registrados por lá no ano de 2019. Mas antes de nos aprofundarmos nesse assunto, vamos falar sobre a Amazônia em si. Ela é a maior floresta tropical e o sistema fluvial mais extenso do planeta. Seus 6,7 milhões de quilômetros se estendem por 9 países, sendo Brasil, Peru, Venezuela, Colômbia, Bolívia, Guiana, Suriname, Equador e Guiana Francesa, e habitam 10% das espécies do planeta. O bioma é primordial para o bem-estar da humanidade, ajuda a estabilizar o clima e o ciclo hidrológico no mundo todo, e gera inúmeros serviços ecossistêmicos que promovem a segurança alimentar, garantem água e energia para toda a região. Esse tesouro natural é lar de 34 milhões de pessoas, incluindo mais de 350 povos indígenas. A Amazônia é o maior bioma do Brasil. Num território de mais de 4 milhões de quilômetros quadrados, crescem cerca de 2.500 espécies de árvores, o que representa 1/3 de toda a madeira tropical do mundo, e 30 mil espécies de plantas, das 100 mil existentes na América do Sul. Mais da metade da sua vegetação, o que corresponde a cerca de 61%, encontra-se em território brasileiro, entre os estados do Amazonas, Acre, Amapá, Rondônia, Pará e Roraima. A bacia amazônica é a maior bacia hidrográfica do mundo, cobre cerca de 6 milhões de quilômetros quadrados e tem 1.100 afluentes. Seu principal rio, o Amazonas, corta a região para desaguar no Oceano Atlântico, lançando ao mar cerca de 175 milhões de litros d'água a cada segundo. As estimativas situam a região como a maior reserva de madeira tropical do mundo. Seus recursos naturais, que além da madeira incluem enormes estoques de borracha, castanha, peixe e minérios, por exemplo, representam uma abundante fonte de riqueza natural. A região abriga também grande riqueza cultural, incluindo conhecimento tradicional sobre os usos e a forma de explorar esses recursos naturais sem esgotá-los nem destruir o habitat natural. Porém, além de enfrentar problemas como o desmatamento, há outra intempérie que assola essa região: os incêndios. E essas queimadas têm sido, infelizmente, cada vez mais frequentes. Segundo o levantamento recente realizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o número de focos de incêndio na Amazônia cresceu em cerca de 30% em 2019, quando comparado ao ano anterior. Foram contabilizados mais de 150 mil focos de incêndio no país, de janeiro a outubro daquele ano. O mês de agosto foi o mais crítico, quase 60 mil focos de incêndio somente neste mês. A preocupação é que 2019 foi um ano relativamente úmido. Segundo foi noticiado na Amazônia, o alto número de focos de fogo registrado em agosto se deveu em sua maior parte à queima de árvores já derrubadas no intenso processo de desmatamento que aconteceu nos meses anteriores. Em 11 de agosto, o Amazonas declarou estado de emergência. As imagens da NASA mostraram que no dia 13 de agosto, a fumaça dos incêndios era visível do espaço. No dia 23 do mesmo mês, o estado do Acre declarou o estado de emergência pelos incêndios florestais. Ainda no Acre, em Rio Branco, aproximadamente 30 mil pessoas já tinham sido diagnosticadas com infecções respiratórias devido à poluição ocasionada pela fumaça. A fumaça das queimadas contém substâncias tóxicas prejudiciais à raça humana. Em toda a região amazônica, foi constatado aumento de atendimento médico, principalmente por problemas respiratórios na população local. Os incêndios ganharam repercussão mundial após uma nuvem de fumaça causada pelos incêndios florestais escurecer o céu de São Paulo,
a maior cidade do Brasil, que fica a mais de 2.700 quilômetros de distância da região amazônica. Além do estado de São Paulo, a fumaça também foi registrada nos estados de Paraná, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Um corredor de fumaça se formou também sobre Peru, Bolívia e Paraguai. As imagens das queimadas ganharam o mundo e chamaram a atenção da comunidade internacional, que fez duras críticas ao Brasil. O presidente Jair Bolsonaro atribuiu às organizações não governamentais, as ONGs, que atuam na proteção ambiental, a responsabilidade de estarem envolvidas em incêndios ilegais, declarando que o Brasil estaria em guerra para conter o fogo criminoso. ONGs como WWF, que é a World Wide Fund for Nature, e o Greenpeace rebateram e criticaram as afirmações do presidente. No dia 22 de agosto, Bolsonaro disse que o Brasil não tinha recursos para combater os incêndios, pois a Amazônia era maior que a Europa. No dia seguinte, no entanto, o presidente brasileiro anunciou que planejava mobilizar parte das Forças Armadas do Brasil para ajudar a combater os incêndios florestais. No dia 23 de agosto, Bolsonaro fez um pronunciamento oficial em rede nacional, durante o qual afirmou que o seu governo tem tolerância zero com a criminalidade na área ambiental. E disse ainda que os incêndios na Amazônia não podem servir de pretexto para retaliações internacionais. Ele criticou ainda supostos dados infundados que estariam sendo espalhados para o uso político e desinformação. As Forças Armadas foram, então, enviadas para a região por meio de uma garantia de lei e ordem. O esforço levou à redução das queimadas nos meses de setembro e outubro, porém, o desmatamento continuou crescendo. Bolsonaro foi alvo de críticas de ambientalistas, que afirmaram que o seu governo tem desmontado estruturas de fiscalização na área e que seu discurso de defesa do avanço da atividade econômica na floresta, como por exemplo do garimpo em terras indígenas, tem contribuído para o aumento do desmatamento. Fato é que, se não conservarmos a Amazônia, perderemos a luta contra a crise climática. O bioma possui as maiores reservas de carbono do mundo, que podem se perder caso avance o desmatamento, ocasionando ainda a liberação de milhões de toneladas de gases de efeito estufa, piorando o cenário climático. Por outro lado, a Amazônia também tem um papel fundamental na regulação do clima, porque recicla sua própria água, gera umidade e permite um clima adequado na América do Sul, mesmo em regiões mais afastadas do bioma. Os incêndios aumentam a crise climática por conta das emissões de carbono provenientes da queima da matéria orgânica. As áreas afetadas passam a ser vulneráveis a secas, inundações e outros efeitos das mudanças climáticas devido à falta de cobertura vegetal. A perda de floresta reduz também a capacidade de absorção do dióxido de carbono por parte dos ecossistemas. O impacto imediato dos incêndios na biodiversidade causa também a morte de milhares de animais e plantas que habitam a floresta, entre eles espécies emblemáticas como a onça-pintada, mas também a perda de habitat de espécies sobreviventes. Do mesmo modo, os incêndios causam graves problemas sociais, econômicos e de saúde pública. Os meios de vida de pequenos produtores locais e povos indígenas estão ameaçados pelos avanços das chamas. Os efeitos combinados do desmatamento e da crise climática podem gerar uma perda de até 58% das espécies florestais até 2050. Portanto, ainda é uma situação preocupante e nos resta cuidar do nosso planeta e conscientizar cada vez mais a nossa população.